Oi pessoal, tudo bem? E aí, você tem vontade de trabalhar com jornalismo cultural? Com cinema, com artes plásticas, com música, com teatro? Quer trabalhar em grandes redações? Pois eu tenho uma notícia para você. O seu emprego está indo embora e a culpa é publicidade e você mesmo. Gente, hoje eu vim discutir aqui nesse episódio que tá ligado à minha série de jornalismo cultural, mas a gente tá falando de algo muito maior aí, a gente tá falando do jornalismo como um todo, a gente tá falando da produção cultural como um todo, de uma notícia que me chocou nas últimas semanas. A notícia de que 46% de toda a receita publicitária mundial está nas mãos de 5 empresas. 3 americanas, 2 chinesas. A publicidade já era concentrada em poucas empresas. Vamos lembrar que agora está entrando na disputa os chineses. E não é à toa que os conglomerados de mídia americanos estão desesperados para tentar manter o seu filão ali. Mas já teve grandes grupos como a Disney, a Comcast, e ainda existem, né? Como a Viacom, como a CBS, a Time Warner, todos eles. E isso... que tem fatias de publicidade imensas. Com a chegada dessas redes sociais, houve uma concentração ainda muito maior. E qual é o impacto disso para você? Bom, gente, aqui eu estou sempre falando de oportunidades, eu estou falando de bons filmes, de boas séries, de boas novelas, livros, músicas, mas tudo isso só é possível quando você também tem uma pluralidade de produção. A concentração não é nem boa para esses caras, para esses grandes grupos de mídia. Primeiro porque a pressão em cima deles se torna cada vez maior dos governos sérios. A Comissão Europeia, a União Europeia está fazendo estudos cada vez maiores de uma forma de sobretaxar e de regulamentar a atividade desses grandes grupos dentro do continente. Isso parece protecionismo, mas não é. Essa concentração, ela é tão maléfica porque ela vai empobrecendo a pluralidade de veículos de comunicação. E quando há menos veículos, porque afinal, como você vai sustentar revistas culturais, jornais de economia, revistas de esporte, sendo que a publicidade, metade do mundo está sendo direcionada a poucas, 5 empresas, 3 americanas e 2 chinesas. Como você sustenta um veículo de comunicação desse jeito? É muito difícil. Ainda mais porque, junto com isso, você tem o imaginário popular de que consumir notícia e consumir entretenimento não pode ser caro, ou pode ser até de graça, como é o caso do jornalismo. Isso vai desfacelando, desmontando as oportunidades na área. Ao mesmo tempo, cada vez mais tem gente querendo trabalhar com comunicação e audiovisual no mundo. Onde essas pessoas vão conseguir emprego? A resposta não é fácil. O mundo inteiro está em pânico. E, gente, não estou colocando os americanos e os chineses como os grandes vilões. Ao contrário, até eles mesmos sofrem com isso. Sabe por quê? Os conglomerados de mídia que estão nesses países e que não são gigantescos também sofrem horrores. Quer ver? Repara como em uma parte aí, até da produção hollywoodiana, que é dona de uma parte dessas empresas, não tem uma relação na ficção e no documentário muito bem com esses grupos de redes sociais, esses grandes grupos de mídia. É hipocrisia? É cinismo? Pode ser. O fato é que essa concentração está irritando muita gente no mundo. E o que isso tem a ver com você? Será que você pode fazer alguma coisa para mudar isso? Ora, eu sempre falo aqui da questão de hábitos, né? Hábitos de consumo. A rede social, vamos combinar que ela já é uma coisa que já cansa, ela já é uma coisa que é tóxica em muitos dos momentos, né? Eu sempre sou a favor das pessoas começarem a ter um olhar cada vez mais plural. Sim, é possível você consumir notícia pelas redes sociais, mas é também possível você ter uma outra visão, uma visão mais aprofundada pelos veículos, pelos grupos, as revistas, os jornais, por outros meios de comunicação. Tem o hábito também de consumir produtos nacionais, isso é muito importante. A concentração é algo que depende muito menos, evitar a concentração depende muito menos de nós.
diretamente, mas indiretamente é possível. Como? Ação política. Então, nós precisamos, como profissionais da área, como estudantes da área, nós precisamos forçar, pressionar um Congresso Nacional a se juntar a essas iniciativas, por exemplo, que acontecem na União Europeia, de começar a regulamentar a publicidade, a produção audiovisual. A gente já falou de streaming também em outro episódio aqui, para que isso haja uma distribuição maior. Gente, vamos lembrar de uma coisa aqui? Durante a pandemia da Covid-19, quem de fato resolveu a situação foi a organização do Estado. E eu não estou falando federação, estado, governo estadual e município. Ora, se esse envolvimento de um Estado forte, né, num momento como uma pandemia foi importante, foi decisivo para se sair bem, no caso de alguns países, que não foi o caso do Brasil em muitas das vezes, por que não exigir um Estado forte para assuntos como esse? Eles são menos importantes? Pode até ser, mas eles afetam os empregos na área de comunicação, na área de cultura, e que são áreas que vão fazer leituras do próprio mundo, vão discutir e refletir e transmitir a realidade do país e do mundo para a população. Então, é preciso cobrar um Congresso Nacional que coloque isso como uma pauta de envolvimento de Estado, assim como a União Europeia está fazendo. O que vocês acham dessa questão? Escreve aqui no episódio, se inscreva no canal, aperte o sininho, vamos discutir isso juntos, vamos inclusive estudar isso juntos. A gente tem aqui vários cursos da área de jornalismo e comunicação, concorra algumas bolsas aqui com a gente, mas venha, vamos propor uma discussão, o que é preciso para tirar essa super concentração e, portanto, os lucros, as benesses do capitalismo na mão de tão pouca gente, enquanto muita gente produz coisas fantásticas, mas por pouco tempo, porque afinal de contas, se você não tem a velha e boa publicidade bancando a produção artística e comunicacional, como é que você vai sobreviver?